Nunca ouvimos o lado do diabo da história. Deus escreveu o livro todo. Quem disse foi Anatole France. Nunca ouvimos o lado do... realmente, quando escutamos uma história, o ideal é ouvir os dois lados. Aquele que acusa e aquele que é acusado. Nesse caso, a Bíblia só tem as palavras de Deus, ou seja, só a versão de Deus sobre tudo. E por que o diabo não fala nada na Bíblia? Não se defende, por exemplo? Não explica algumas coisas? Ele não fala, ele não explica porque ele não existe. Diabo não existe. Ou melhor, ele existe, mas não existe. Eu costumo colocar dessa maneira as duas versões, e vou explicar as duas versões. Ele não existe porque ele não é nada daquilo que as igrejas, as atuais principalmente, não é nada daquilo que as atuais igrejas falam. Ele vai estar esperando você cometer um erro, você cometer uma falha para pegar e te punir. Estaria escondido atrás em algum canto, esperando para te engalfinhar, maltratar, acabar com a tua raça. Então não tem nada a ver. O diabo não é nada disso. O diabo não é da maneira que os pregadores, os pastores, apóstolos e profetas dizem. O diabo não existe. Não existe. Agora, o diabo existe. A outra versão da história. Duas versões. Assim que deve existir. Duas versões. Agora a versão de que ele existe. Pois bem, eu sou puro. Não cometo erros, não cometo pecados. Sou filho de Deus. Sou protegido de Deus. Fiz uma coisa errada? Não, eu não fiz nada errado. Eu não fiz nada errado. Ele, o rabudo, ele que me induziu a fazer. Quer dizer, estou dizendo que ele existe. Ele me induziu a fazer coisas erradas, a prejudicar, falar, agir. Me induziu. Mas eu sou puro. Sou puro. É ele que me obrigou. Então é culpa dele. Culpa dele. Não é nada disso. A culpa é minha também. Eu fiz algo errado e estou fazendo pela segunda vez algo errado, colocando a culpa naquele que não existe. Quer dizer, passa a existir porque eu acredito que ele exista, porque eu tenho que colocar a culpa em alguém, já que eu sou puro, não fiz nada errado, não cometo pecados, eu tenho que colocar a culpa em alguém. Então eu vou criar o diabo. Vou criar ele para jogar nas costas dele tudo que eu fizer de errado. Aí que está a existência do diabo. Quem criou o diabo? Deus não criou o diabo. Ele não criou o diabo. Ele deixou que nós criássemos. A Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Perfeito. Agora o diabo foi criado à nossa imagem e semelhança. Ou seja, nós fizemos o diabo existir. Nós demos poderes, nós damos poderes a ele. Somos nós que criamos o diabo. Então, este pensador, Anatole France, conta que o diabo não fez parte da Bíblia, não contou sua versão de alguns fatos. Ele não contou sua versão porque Deus escreveu a Bíblia. Mas Deus não criou o diabo. Quem criou o diabo fomos nós. E não adianta colocar a culpa nele de fazer coisas erradas, porque ele passa a existir se eu não assumo ter feito alguma coisa errada. Então vamos fazer coisas certas, vamos fazer coisas erradas também, mas vamos assumir, fui eu que fiz, eu estou expondo a minha imperfeição. Então vamos assumir, eu fiz algo errado, eu pequei, eu errei, terei que pagar de alguma maneira. Nesta passagem,
ou na passagem seguinte, terei que responder por isso. E se assumir que terá de responder por um erro que está acostumado a colocar nas costas de alguém que não existe, se assumir esse erro, as penalidades serão menores. Com certeza, porque incorrerá apenas em um erro, em um pecado, cometeu aquilo errado, e não no segundo de colocar a culpa em quem não existe. Ou seja, eu fiz porque eu quis, mas depois que eu fiz, não fui eu que quis, foi ele que me induziu a fazer. Por isso que Deus não diz nada na Bíblia, não conta a sua versão da história, dos acontecimentos da Bíblia, porque ele não existia na época de Deus, ele não existia. Nós, seres humanos, que criamos ele. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Paulo Freire. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Exatamente. Nascemos, temos educações dos pais, dos professores, religiões também. Então vamos por caminhos diferentes. A humanidade, trilhões, não sei quantos são hoje, mas trilhões de seres encarnados neste plano, vão todos por caminhos diferentes sempre. Então os saberes também são diferentes. As maneiras de interpretar situações, as maneiras de compreender motivações de Deus e do demônio e do ser humano são diferentes. Então não há saberes diferentes, ou melhor, não há saber mais ou saber menos. Não há ele sabe mais que eu, ou ele sabe menos que eu. Saberes diferentes, estudos diferentes. Caminhamos por estradas diferentes, conhecimentos outros. Somos diferentes por causa disso. Somos diferentes, um não sabe mais que o outro, todos sabem igualmente. Porém, alguns têm que trilhar certo caminho para aprender algo mais, enquanto outros não têm que trilhar por esse caminho, têm que trilhar por outro. Os obstáculos que tem em cada caminho leva para um saber novo, para um entender novo. Todos, a população, os trilhões, caminham por caminhos diferentes, porém todos vão chegar no mesmo lugar. No mesmo lugar. Não é que quando encarnado, é em corpos acima, chegarão no mesmo lugar. Tem conhecimentos diferentes a serem assimilados, tem saberes diferentes para serem assimilados. Precisam completar sua sabedoria de maneira diferente. Por isso que não há saber mais ou saber menos. O que existe são saberes diferentes. Todos nós somos sábios. E assim seremos até o final das existências, igualmente. Se você mudar a si mesmo, você já começou a mudar o mundo. Osho, indiano. Se você mudar a si mesmo, já começou a mudar o mundo. Somos, na comparação, somos um grãozinho de areia na imensa praia que é este mundo de encarnados. Somos um grãozinho de areia. Insignificante? Não, insignificante não. Mas pequeno, muito pequeno, quase imperceptível. Sim, mas acontece que se nós nos mudarmos, eliminarmos falhas, eliminarmos erros de educação, eliminarmos coisas que aos poucos percebemos não é bom, vamos remoldar, refazer o nosso íntimo, o nosso interior, refazer a nossa energia, a energia que expurgamos mesmo, a energia etérica que expurgamos. Mudaremos pessoas ao lado. Tudo bem, fizemos a mudança na gente, não mudamos ninguém. Não mudamos. Só que, de certa maneira, em nosso
DNA, há uma mudança sensível que só um outro corpo gerado por nós terá diferença. Nós nos mudamos fisicamente também, nos mudamos saudavelmente. Então o nosso DNA, que é o registro a ser repassado, também vai mudar, vai ser melhor, vai ter um pouco mais de correlação com o destino que devem seguir os descendentes. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo pequeninamente. De início, sim, pequeninamente, mas se todos os grãozinhos de areia desta praia, se todos os grãozinhos de areia se melhorarem, a praia, um dia, muito além, irá se modificar. Se um grãozinho de areia gerar um outro grãozinho de areia, e esse outro puder ser alguém de renome, um governante, por exemplo, um filósofo, um médico ou um advogado que irá lidar com muitas pessoas, a sua índole será diferente, será melhor, será muito mais séria do que o primeiro grãozinho de areia. Então, se queremos mudar o mundo, vamos mudar a nós primeiro. Isso é quase uma lógica. Agora, o diabo existe? Será que o diabo existe? Bom, vamos ver o que Dostoiévski tem a dizer sobre isso. Eu acho que o diabo não existe, mas o homem o criou à sua própria imagem e semelhança. O diabo não existe, mas o homem o criou à sua imagem e semelhança. Quer dizer, o diabo é a nossa cara, é a nossa maneira de ser, é a nossa maneira de agir. Nosso lado negativo, nosso lado ruim. O diabo nós criamos para colocar culpa nele das coisas que fazemos. Nós criamos, ou seja, Deus não tem nada a ver com isso. Eu vi uma publicação por aí de um ser humano chegou a Deus e ficou sabendo. Você sabe que o diabo existe, mas não faz nada? Então você é um covarde. Deus seria um covarde. Agora você sabe que ele existe e não faz nada? Ou você não sabe que ele existe, melhor dizendo. Então quer dizer que você não sabe que ele existe, então você não é onisciente, quer dizer, não sabe tudo. Então quer dizer, Deus, numa linguagem bíblica, Deus saberia que o diabo existe. Mas como ele não criou o diabo, ele não pode eliminar o diabo. Quem criou o diabo que tem que eliminá-lo, e quem criou o diabo fomos nós. Então, o que fazer? Vamos lidar com esse diabo? Vamos lidar com esse diabo? Vamos eliminá-lo em nós. Não é possível eliminá-lo. O diabo não. O nosso lado negativo. Nosso lado negativo tem que ser abafado, tem que ficar sob controle, continuar a existir, ficar sob controle. Tem um vídeo aí no curso sobre sabedoria que fala muito sobre o lado positivo e negativo, que não devemos eliminar o nosso lado ruim, temos que mantê-lo sob controle. É quem está nos ensinando aquilo que temos de aprender. Exatamente, o nosso lado negativo está ensinando o que temos de aprender. Então, o diabo não existe, mas existe o nosso lado negativo. Mas se deixarmos ele aflorar, crescer muito, passamos a não aceitar que somos daquele jeito. Passamos então a criar o inexistente de mil faces.
inexistente. Ele não existe, mas nós colocamos as faces que achamos ele seria culpado, quando é nós que somos o culpado. Eu sou um santo, sou puro, não cometo pecados, ele que me induziu. Aí, grande ignorância. Então, Deus não criou o diabo. Quem criou o diabo fomos nós, a nossa imagem e semelhança, para que possamos pegar o nosso lado ruim e jogar para ele, para o diabo. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Allan Kardec. Às vezes é necessário. Já comentei, acho que com outras linguagens, já comentei que nós vamos afundando moralmente, emocionalmente, financeiramente, vamos afundando, chegamos aos estertores da existência, ao desespero total, para perceber que tem algo na gente que precisa ser mudado. Alguns percebem isso com facilidade e não precisam chegar ao fundo do poço. Não precisam se sujar a esse ponto. Outros precisam, mas alguns não precisam. Compreendem uma lição a ser aprendida, compreendem algo que vai mudar a sua existência num todo. Somos pessoas que estamos aqui para aprender. E o lado errado da existência, o lado que não queremos assumir, é aquele de afundarmos terrivelmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, tudo, para eliminar principalmente o ego. Porque é o ego que alimenta os piores lados nossos, os piores defeitos da gente. Então, quando tudo se torna um excesso, se chega ao extremo, se vê a necessidade das reformas, como diz Allan Kardec. Então, é normal. Pessoas estão muito bem, outras estão mal, outras piores ainda, e vai decrescendo nos vários campos. Porque aqui, a carne, corpo, é o que mais sofre aqui. Então, para aprender, nós somos contra aprender alguma coisa, mas o melhor fazer é aprender, e a carne está aqui para isso, para ser maltratada a tal ponto de sacarmos que temos de fazer alguma coisa. Temos de mudar na gente alguns comportamentos, alguns entendimentos. E é exatamente isso. É necessário que chegue ao excesso de sofrimento para que entenda que algo em si tem que ser modificado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.